Olá a todos, sábado à tarde já está feita a malfadada limpeza. Vou queixar mais uma vez, eu odeio limpar a casa, odeio, 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 pronto. Mas isso já está feito, felizmente, e então quero ver se aproveito estas horas ainda do sábado à tarde para gravar alguns vídeos e para adiantar algum serviço. São vídeos que eu já tenho aqui a matutar na minha cabeça que têm que ser gravados porque correspondem a coisas de agosto, não é? E já está mais do que na hora de eu os gravar, mas ainda não tenho tido tempo. Setembro começou de forma balroadora. Este regresso à escola e regresso ao trabalho não tem sido nada fácil, tem sido bastante abalroador. E eu ainda não me sinto completamente em controlo, ou seja, com tudo controladinho como eu tanto gosto que esteja. É defeito, sei, porque mexe muito comigo, mas enquanto eu não tiver as coisas bem controladas, não me sinto satisfeita e isso mexe muito comigo, deixa-me num estado. Pronto, que não vale a pena estar para aqui a descrever, mas não é um estado muito bom. E então, como tem sido um setembro que iniciou de forma muito abalroadora, eu quero ver se pelo menos isto do meu cantinho, que deveria ser o oposto, ou seja, que deveria relaxar-me, se eu também trato disto para que não se vire contra mim e que esta coisa que deveria ser um escape não seja também uma coisa que me esteja aqui a massacrar, que tem que ser, que tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, etc, etc. Por isso, quero ver se adianto, quero ver se aproveito este sábado à tarde para gravar 2 ou 3 vídeos, a ver se eu consigo. Se me virem com isto 2 ou 3 vídeos, já perceberam que sim, se não é porque a coisa não correu e eu fico frustrada quando isso não acontece, mas pronto, a ver se eu consigo. E quero aproveitar então para, como eu estava a dizer, gravar alguns vídeos relativos às minhas leituras de agosto. E este, como vocês já perceberam pelo título e pela miniatura, tem a ver com aquilo que eu li de quadradinhos durante o mês de agosto, que já sabem, de alguns anitos para cá, é o mês que toda a gente que está nesta coisa dos livros sabe que existe um projeto que se chama Agosto ao Quadrado e que nos convida a ler BDs, graphic novels, aquilo que vocês entenderem, ou seja, aquilo que é aos quadradinhos e que no meio disto tudo é culpa quase exclusivamente da Silvéria. Foi ela que me fez voltar a um género do qual eu nunca gostei muito, nem mesmo quando era criança, e agora apercebo-me de que os quadradinhos trazem muito mais do que aquilo que eu estava à espera e têm-me trazido experiências tão enriquecedoras, tão preenchedoras e tão saborosas que eu não quero de maneira nenhuma deixar de ler aos quadradinhos. E por isso mesmo é que aproveito, pelo menos durante o mês de agosto, para participar no projeto da Silvéria e para ler quadradinhos. Não sei se vocês participaram, se participaram, digam-me aí em baixo aquilo que leram. Eu, como tinha programado, fiz 2 leituras aos quadradinhos durante o mês de agosto, que foram, digo-vos já, excelentes experiências maravilhosas, mas completamente diferentes uma da outra. Já sabia que à partida isso iria acontecer, porque se uma é o apanágio da felicidade, a outra retrata a guerra e a guerra traz tudo menos felicidade. Por isso eu sabia à partida que seriam 2 leituras completamente diferentes e foram. Trouxeram-me temáticas completamente diferentes, trouxeram-me arte completamente diferente e trouxeram-me sentimentos antagónicos, mas sentimentos esses que fazem parte da nossa vida e que eu procuro sempre encontrar nas leituras, e foi isso que aconteceu tanto numa como noutra. Em primeiro lugar, vou mostrar-vos aquela que é ou que foi a leitura mais feliz, no sentido de me deixar mais contente, mais bem disposta, mais nostálgica, mas daquela nostalgia boa, mais saudosista, entre aspas, ou seja, tudo aquilo que é bom e que nos deixa um sorriso nos lábios.
falo-vos de o primeiro volume de Verões Felizes, que tem duas histórias, Rumo ao Sul e a Calheta, e que é de autoria de Zidrou e de Jordi Lafebre. Este Jordi Lafebre, eu percebi logo aqui, este Jordi faz-me logo lembrar catalão, nome catalão, e depois ao ler a obra tive mesmo que ver se as minhas suspeitas se confirmavam, e sim, ele tem descendência espanhola. E então estamos aqui perante uma história que não se resume a este volume apenas, há pelo menos mais dois publicados. O segundo já mora cá em casa, mas dele eu falarei num vídeo mais para a frente, quando vos mostrar livros novos que estão nas estantes. E olhem para as minhas estantes, parece que não tenho livros nenhuns, não é? Mas estamos ainda na empreitada de ordenar os livros por apelido de autor, e por isso mesmo é que esta segunda parte da estante está quase vazia. O que está aqui é aquilo que ainda não foi lido por mim. Pronto. Mas sim, o volume 2 já mora cá em casa, irá para as estantes um dia destes, mas quero-vos falar, como é óbvio, deste primeiro volume, que foi, digo-vos já, um 10 em 10, isto é, do melhor que há. Tanto uma história como a outra, não tenho preferências, mas há coisas que são semelhantes uma à outra. Claro que estamos a falar de duas experiências de férias. A primeira, deixem-me lembrar, é a mais recente. Deixem-me ver se eu me lembro por aqui nos meus coisas. A primeira passa-se em 1973 e a outra vai uns aninhos atrás e passa-se em 1969, por isso vocês conseguem perceber que estamos em pleno século XX, onde não existia nada daquilo que é o habitual hoje em dia nas nossas férias. Falando maioritariamente da parte tecnológica, temos uma família belga composta por 4 filhos, e que tem umas manias e umas tradições de férias que nos enchem de prazer. Eu adorei o facto de eles entrarem na 4L, sim, porque o carro deles é uma 4L, uma Renault 4L. A partir do momento em que eles entram na 4L e aquilo que fazem antes de arrancar com a 4L é tão bom, e depois tudo o resto, e as manias de todos eles, e as coisas que eles têm que fazer, manter como tradições, mesmo que haja um ou outro que não quer fazer de maneira nenhuma, mas que depois agradece do fundo do coração terem feito mais uma vez, porque são experiências inesquecíveis. Ou seja, nós temos aqui 2 verões, 2 férias, que por muito que até possam parecer nos dias de hoje muito simples, com muito pouca comodidade e com outras coisas, pronto, que hoje em dia os miúdos podem torcer o nariz e acharem chato, temos aqui tanta coisa boa que eu comparei com as minhas férias quando era criança. Claro que não ia para lado nenhum numa 4L, mas há aqui coisas que também aconteciam nas minhas férias, e outras coisas que eu adoraria que tivessem acontecido nas minhas férias de verão. Olhem, é uma delícia isto, uma delícia, e eu junto-me a toda a gente que já leu Verões Felizes, pelo menos o volume 1, e que diz maravilhas disto, e mal posso esperar por continuar a acompanhar estas aventuras e estas tradições e estas manias desta família belga que me encheu o coração e que me deixou completamente embevecida. Adorei, e antes de terminar a opinião da obra, só vos mostro assim algumas imagens. Adoro, claro que tem que ser uma BD a cores, ou não estejamos nós a falar de Verões Felizes. Acho que aqui o preto e branco não se coordenava de maneira nenhuma. Adorei todas as personagens, adorei um abuelito espanhol aqui que amei
picuinhices dele, aquilo que ele dizia, adorei isto, sei lá, estou para aqui, mas poderia dizer-vos muito mais, mas não quero, porque não vos quero, se vocês ainda não leram, não vos quero de maneira nenhuma estragar o prazer de descobrir esta família e descobrir estes verões felizes e estas férias que tão simples que são, mas são muito boas, inesquecíveis, ao mesmo tempo que nos mostram também que nem tudo é cor-de-rosa na vida destes 6 elementos, nem tudo é cor-de-rosa de maneira nenhuma, mas sei lá, só o prazer deles estarem juntos nas férias faz com que essas partes mais cinzentas se esqueçam momentaneamente e que nós, enquanto leitores, nos deliciamos e embeveçamos perante tudo isto. 10 em 10 e muito recomendado, muito, e quero muito continuar a descobrir as férias e estes verões felizes, ok? Maravilhoso! A seguinte obra aos quadradinhos que eu li durante o mês de agosto foi uma experiência muito dolorosa. Levou-me várias vezes ao choque, às náuseas e a compreender mais uma vez que, por muito que a Segunda Guerra tenha sido atroz, por causa de tudo associado ao Holocausto, a Primeira Guerra Mundial foi monstruosa para todos aqueles soldados que tiveram que combater nas trincheiras. Foi do pior que há e essa parte está muito bem retratada nesta graphic novel de Tardi. Foi assim a Guerra das Trincheiras, foi assim, desta forma horrenda, desta forma nauseabunda, desta forma que nos tira o chão e que eu continuo a não entender e não conceber como é que estes soldados que não perderam a vida na Primeira Guerra Mundial conseguiram sobreviver em condições tão desumanas. É isso que nós temos aqui nesta obra. Temos também, sobretudo, histórias que nos aparecem não de forma cronológica, histórias de simples soldados que nos mostram uma realidade que acontece sempre em qualquer guerra. Qualquer soldado que vai obrigado para uma guerra é isso mesmo, vai obrigado, é um simples peão que está ali a lutar muitas vezes por uma causa que ele nem sequer conhece muito bem, nem sabe muito bem porque é que está ali, sabe que está ali obrigado, sabe que tem que dar o peito às balas, sabe que tem, neste caso, que estar naquelas trincheiras dias e dias a fio, sempre com os pés molhados, cheios de lama, cheio de neve, com ratazanas gordíssimas que não os deixam dormir e que andam sempre, como é que eu ia dizer, a percorrer os corpos de todos os soldados que estão a aproveitar uns minutos para ver se dormem. De gente que era só pôr a cabeça de fora da trincheira e que poderiam ficar sem ela, daquele no man's land que era a parte que dividia as trincheiras, de um lado as trincheiras alemãs, do outro lado as trincheiras francesas, onde estavam franceses, ingleses, portugueses, imensas nacionalidades. E por onde muitas vezes eles tinham que embrenhar-se para ver se podiam salvar algum colega ou para ver como é que estava a situação e perdiam a vida por causa do gás e perdiam a vida por causa dos morteiros. Olhem, é uma coisa monstruosa, foi uma coisa monstruosa a Primeira Guerra Mundial. Sei que se dá muito mais destaque à Segunda Guerra Mundial por tudo aquilo que aconteceu e eu não estou a pesar isso na balança, mas a Primeira Guerra Mundial foi do mais horrendo e nauseabundo e perigoso e atroz que vocês possam conceber, e eu, por muito que até já tenha lido e faço sempre a comparação com a obra que para mim é uma obra-prima da minha vida, que é o Oeste Nada de Novo, por muito que isso já me tenha deixado com toda uma panóplia de sentimentos que eu nem consigo descrever, esta
por muito que eu tivesse lido a Oeste Nada de Novo, por muito que eu já tivesse lido e visto outras coisas sobre a Primeira Guerra Mundial, esta voltou a deixar-me num estado que eu nem vos consigo explicar muito bem. Só vos digo que estou farta da guerra. E eu que sou obcecada pela guerra e pelos conflitos do século XX, estou farta e tenho que fazer uma pausa de alguns meses, porque ler isto e ler a obra da Svetlana Alexievich, que eu quero também abordar num vídeo, é demais para uma pessoa só, por muito que seja uma pessoa como eu, obcecada pelos conflitos, fascinada com tudo isto que está associado a conflitos do século XX e que já tem alguma bagagem com isto, mas é demais. É demais, é demais, é demais, é demasiado cru. Esta obra é muito crua, é verdade, mas assim teria que ser. É muito dura, é muito gráfica, mostra-nos o porquê da obsessão deste autor Tardi pela Primeira Guerra Mundial, por causa do que aconteceu ao seu avô, que se vocês lerem a parte que está associada ao avô, não vou conseguir sair dessa parte sem que o estômago se revolte, para além de tudo o resto. Olhem, eu não sei, é mesmo muito gráfico, muito cru, muito duro, e por isso não há uma obra que eu recomendo a toda a gente. Foi uma leitura excelente, avassaladora, que me dilacerou completamente, que está a preto e branco, como não é? Que está a preto e branco, como não? Que tem algum texto que nós normalmente não encontramos tanto, pelo menos que eu não costumo encontrar tanto em BDs ou em graphic novels. Tem um prefácio, tem um pós-fácio, tem agradecimentos do próprio autor, tem também esboços de muita coisa que depois nós encontramos na obra, não é? Temos por aqui muitos esboços ou partes que fazem parte, partes que estão presentes na obra. Olhem, é avassalador e eu gostei mesmo muito, adorei, dei-lhe um 9 em 10 e recomendo também muito, mas lá está, recomendo para quem tem estômago, recomendo para quem gosta destas temáticas e não para qualquer pessoa. Enquanto esta aqui eu recomendo a toda a gente, sem qualquer tipo de dúvida, a qualquer pessoa que queira vivenciar duas experiências inesquecíveis pelo lado bom, pelo lado que nos deixa um sorriso assim presente nos lábios, ok? E é isto, meus queridos, foram estas as duas obras aos quadradinhos que eu li em agosto. Foram, como eu já disse e volto a dizer e repito mais uma vez, experiências muito enriquecedoras e maravilhosas que eu recomendo sem qualquer tipo de reserva e que tornam a minha estante ainda mais rica e mais especial. E agora que estou prestes a terminar, peço-vos que me digam em baixo nos comentários, além daquilo que eu já vos pedi, ou seja, que me digam o que é que vocês leram aos quadradinhos em agosto, se é que o fizeram, e aquilo que me recomendam dessas vossas leituras aos quadradinhos, deixem-me ficar aí em baixo nos comentários, e também se já leram alguma destas obras, alguma destas duas que me acompanharam em agosto, digam-me também aquilo que vos trouxeram cada uma delas. E se não, se ficaram interessados ou numa ou nas duas, e já sabem, fico à espera de tudo isso nos vossos comentários. Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo, quiçá com a mesma blusa. Beijinhos!